Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide-se no valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é R$ 1.500. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz quadrada de 28. Bem, a taxa de juros compostos praticada nesse financiamento é de... Ora, essa questão aqui nos propõe uma correção simples para o valor da dívida, no caso 1.500 e 20% direto. Mas nos pergunta, e se fosse uma taxa mensal? Qual seria a referida? Muito bem, vamos então proceder do seguinte modo. No primeiro momento, nós vamos calcular o valor das parcelas, corrigindo o valor da dívida. Em seguida, nós vamos construir uma tabela, tentando visualizar o que está acontecendo mês a mês com essa correção agora mensal, envolvendo juros compostos, e na sequência vamos em busca da taxa solicitada. Outro ajuste que nós poderemos fazer aqui para esse cálculo é o seguinte: ao invés de tratarmos de R$ 1.500 de dívida, por uma questão de facilidade de tais cálculos, podemos utilizar quaisquer outros valores que eles não irão nos revelar situações diferentes para a taxa, ou seja, a taxa vai ser a mesma. Nesse sentido, então, o que eu vou fazer é cortar um zerinho deste 1.500. Vou utilizar uma dívida de 150. Mas você, se quiser, pode trabalhar com 1.500, que o resultado vai ser exatamente o mesmo que eu encontrar aqui. Vamos lá então, galera? Muito bem, como já foi dito, ao invés de nós trabalharmos com 1.500, nós vamos tirar um zero dele. E vamos trabalhar com R$ 150. E vamos corrigi-lo. Lembre que R$ 150, ou 1.500, se você preferir, corresponde a 100% do valor da compra. Mas nós queremos fazer uma correção de 20% para esse financiamento. Ora, então nós vamos ter um valor X que vai estar para 100% mais o 20%, ou 120%, que é o valor já corrigido. Aí nós temos uma regra de 3 que obedece às propriedades fundamentais da proporção. Ou seja, nós podemos aqui utilizar o produto dos meios, 100 vezes x, que é 100x, e que vai ser igual ao produto dos extremos, 150 vezes 20. Agora, isolando-se x, vamos reescrever o 100 dividindo ao produto de 150 por 120, ou seja, x vai ser igual a 150 vezes 120, vai resultar em 18.000, dividido por 100. E ao dividirmos 18.000 por 100, vamos encontrar então um x que vai ser igual a 180. Agora, vamos pensar no seguinte: o número de parcelas, de acordo com o texto da questão, é 3. Portanto, nós faremos 180 dividido por 3. Cada parcela, então, corresponderá a R$ 60. Se você estivesse trabalhando com 1.500, esse valor seria 600. Bem, em seguida, nós temos que levar em conta que a primeira parcela deve ser paga no ato da compra. Isso quer dizer que a primeira parcela não tem juro. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o 150 e vamos retirar dele o valor da primeira parcela. Então, o valor a ser financiado é o resultado, ou seja, 150 menos 60 vai gerar aqui uma dívida de R$ 90. Vou repetir mais uma vez, só se você estiver com dúvida. Caso você utilize o 1.500 e não o 150, como eu fiz, então aqui nós vamos ter uma dívida a ser paga em 30 e 60 dias de R$ 900 e não 90, como foi encontrado aqui.
Mas, repito, não irá modificar a taxa você trabalhar com 90 ou com 900. Bem, vamos prosseguir então. Agora nós vamos em busca de uma tabela para juros compostos que pode nos auxiliar aqui nos cálculos. Nessa tabela vamos considerar o seguinte: nós vamos ter um certo período, que é o período inicial, o da entrada. Vamos ter o primeiro pagamento feito um período depois, ou 30 dias depois, e o segundo pagamento no segundo mês, ou 60 dias após. Nós vamos ter um saldo inicial, que vamos chamar de saldo 1. Vamos ter juros que serão aplicados mês a mês, vamos chamar de J. Vamos ter um saldo que é proveniente da soma do saldo 1 com os juros, vamos chamar de saldo 2. Vamos ter o valor da prestação, que já definimos, inclusive, que é 60. E vamos ter um saldo final, que é o saldo 2 menos a prestação. Então, nós temos um saldo 1 mais o juro, que gera um saldo 2 menos a prestação e que vai gerar o saldo que vamos chamar de saldo 3. Então, com isso, nós podemos já considerar constituída uma tabelinha. Vamos só formalizá-la aqui. Nessa tabela, nós poderemos vislumbrar o que está ocorrendo neste financiamento e, quiçá, determinar a taxa solicitada. Muito bem, então. Vamos começar o preenchimento da tabela. No saldo 1, no período 0, ainda não existe uma dívida constituída. Aí, em seguida, nós vamos ter que considerar juros a serem aplicados sobre esse saldo, que também não existem no período 0. Depois disso, nós vamos ter um saldo 2, que por enquanto também não existe. A prestação também não existe, então não vamos levá-la em conta, isso no primeiro período, que é o período 0, o momento da compra. Mas nós temos um saldo 3, que é justamente a dívida que foi realizada aqui pela compra do produto. Então nós vamos ter aqui saldo 3, que é a dívida de 90 que nós já calculamos, ou, repetindo, se você preferir, 900. Transcrevemos esse 90 para o final do primeiro período, do primeiro mês, ou dos 30 dias. Então, nós vamos ter os R$ 90 ou 900. Vamos aplicar em cima dele o juro que foi estabelecido. Só que é o juro que são os compostos. E nós não sabemos que juro é este. Então, nós vamos pegar o saldo de 90 vezes a taxa que vamos chamar de I. Aí, o saldo 2 virá de nós somarmos o 90, que é o saldo 1, e mais o juro, que é o 90 vezes o I. E em seguida, nós vamos retirar a prestação de 60, lembrando que são duas parcelas fixas de 60. Logo, se já começarmos os cálculos, nós vamos considerar assim: nós temos um saldo 2, que é 90 mais 90 vezes I. E dele nós vamos retirar a prestação de 60. Vamos ver o que vai sobrar? Então, nós temos 90 menos 60, que resultará em 30, e mais os 90 I que nós não modificamos. Então, mais 90 vezes I. E esse é o primeiro saldo 3 já corrigido. Nós temos o saldo 3 anterior, que é o 90, mas esse não tem correção. E agora nós temos o primeiro com correção, que é 30 mais 90 I. No funcionamento da tabela para cálculo de montantes financeiros, agora este saldo você vai transcrever para o final do segundo período, que é o período 2. O que isso quer dizer? Que nós vamos repetir 30 mais 90 I agora como sendo o nosso novo saldo 1. E em cima desse saldo 1, nós vamos aplicar a mesma taxa que chamamos, até vamos detalhar aqui, DI. Então, este I é a taxa que nós estamos em busca, que estamos calculando. O que isso quer dizer? Que nós vamos pegar o 30 mais 90 I e vamos multiplicar novamente pela taxa I. E agora, nós vamos obter o saldo 2, somando o saldo 1 com o juro. Então, vamos fazer isso? Nós temos aqui, então, saldo 1, que é 30 mais 90 I.
É esse saldo aqui do período 2. E aí nós vamos adicionar a ele o juro que calculamos também para o saldo 2. Ou seja, vamos colocar aqui 30 mais 90 e vezes o i. Isso vai resultar no saldo 2. Então, para obtermos esse saldo 2, podemos fazer o seguinte. Perceba que nós temos aqui 30 mais 90i, 30 mais 90i, que pode ser colocado em evidência. 30 mais 90i. E ao fazermos isto aqui, quando retiramos esse 30 mais 90i, sobra uma vez. Afinal, ele aparece uma vez aqui. E mais... Retirando 30 mais 90i, o que vai sobrar é o i. Então, mais o i. Tudo isto aqui gera, então, o nosso novo saldo 2. Então, vamos colocar esse saldo 2 aqui. Então, nós vamos ter... Então, já vamos detalhar aqui 30 mais 90i vezes... Aí nós temos 1 mais i, que é o saldo 2. E dele, nós vamos retirar agora a prestação 60. Então, aqui, ao invés de colocar o saldo 2, nós podemos já fazer a retirada da prestação. Então, menos o 60. E aqui era o nosso saldo 2. Bem, ao retirar o 60, percebam que o saldo 3 final tem que ser 0. Ou seja, tem que sobrar nada quando nós terminamos de fazer o pagamento. Então, tudo isso aqui é igual a 0. Tem mais um detalhezinho interessante e importante que nós vamos levar em conta, que é o seguinte. Nós temos aqui 30. Perceba que o 90 pode ser escrito como sendo 30 vezes 3. Nós vamos colocar justamente o 30 em evidência, em destaque aqui. Ao fazer isso, 30 irá multiplicar. Esse 30 aparece uma vez, então sobra 1. Mas tiramos o 30 daqui e sobra o número 3. E esse 3, lembrando, vezes o i. Então, 3i. E vezes 1 mais i menos 60 igual a 0. Até podemos proceder de um modo melhor do que este. Podemos realocar, reescrever o 60 do lado direito da igualdade, só que somando. Ao fazer isto, nós vamos ter então toda a expressão que nós calculamos igual ao 60 que nós passamos somando, que é o que nós escrevemos agora. Perceba que este 30 aqui pode ser reescrito dividindo no segundo membro o 60. E nós já vamos multiplicar 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes i mais i. Estamos utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Em seguida, 3i vezes 1 mais 3i. E 3i vezes i mais 3i ao quadrado. Tudo igual ao 60 dividido por 30. Na sequência, veja que interessante. Nós vamos ter, então, 3i ao quadrado. Então, 3i ao quadrado. 1 vezes o i mais 3 vezes o i é mais 4 vezes o i. Mais o 1. E aqui nós temos 60 dividido por 30, que vai ser igual a 2. E esse 2 nós podemos escrever do lado esquerdo da igualdade, diminuindo. Então, aqui menos 2 igual a 0. Logo, 3i ao quadrado mais 4 vezes o i mais 1 menos 2 é menos 1. E tudo igual a 0. Observe que nós temos aqui uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida utilizando-se de i igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, sobre 2 que multiplica a. Essa fórmula aqui é a fórmula resolutiva das equações quadráticas, conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara. Bem, então o nosso i vai ser igual a menos b é menos o 4 do 4i, então é menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de. Nós temos aqui o 4 ao quadrado, que é o b ao quadrado, e menos o 4 vezes o a é quem acompanha i ao quadrado, ou seja, vezes o 3, e vezes o c, que é o termo independente, ou seja, menos o 1. Tudo isso dividido por 2 que multiplica a, 2 que multiplica o 3. Em seguida, calculando mais um pouquinho, nós vamos ter um i, que vai ser igual a
Menos 4 repetimos. Mais ou menos raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16. Menos vezes menos do 1 vai ser mais. 4 vezes 3, 12. Vezes 1 é 12 mesmo. E tudo dividido por 2 vezes 3, que é 6. E vai ser igual. Menos 4, aqui nós colocamos mais ou menos, mas vamos considerar somente mais. Como está sendo feita uma correção positiva, não tem por que nós calcularmos também a raiz aqui com o seu valor depois extraída negativo. Logo vamos ter mais a raiz quadrada de 16 mais 12, que é 28. E tudo dividido por 6. E olha só, aqui apareceu a raiz de 28 citada no texto da questão. Então nós podemos fazer menos 4, mais raiz quadrada de 28, que é 5,29, de acordo com o autor da questão, 5,29. E tudo isso dividido por 6. O nosso I vai ser igual a menos 4 mais 5,29, é 1,29, dividido por 6. E ao dividirmos 1,29 por 6, vamos encontrar 0,215. E se expressarmos este valor em porcentagem, I vai ser igual a 21,5%. E voilá, encontramos o que foi solicitado pela questão, 21,5%. Se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem, então? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!